E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Mário Jorge Larino da Equipe Treino. Vim falar para vocês em mais um vídeo dessa série de liderança. Essa série, se você não está acompanhando, esse já é o terceiro vídeo, nosso terceiro vídeo sobre liderança. O que eu estou abordando nesses vídeos sobre liderança? Os aspectos que contribuem para a liderança, para que uma pessoa se torne um líder. Tá? Mário, mas quem é você para estar falando sobre liderança aqui? Né? Você é um desconhecido? Não, eu não sou um desconhecido. Eu vou falar para você um pouquinho aqui quem sou eu, tá? E por que eu tenho essa autoridade para estar falando de liderança para você. Se você quiser pesquisar, busca no meu nome na internet, Mário Jorge Hilarino. Se quiser pesquisar também, pesquise Equipe O Treino, ou O Treino junto, ou então O Treino Assessoria Esportiva, ou então simplesmente O Treino. E as palavras relacionadas à natação em águas abertas, triatlon, stand-up paddle, corrida, que você vai descobrir um pouquinho sobre isso. Ah, Mário, legal, já te conheço, já ouvi falar, mas o que isso tem a ver com a liderança? Eu vou te introduzir aqui rapidinho no assunto, que é muito simples. Durante 7 anos de existência somente da Equipe Treino, a gente já conseguiu influenciar 3 milhões e 200 mil pessoas, e até um pouco mais na verdade. Isso foi o que eu consegui quantificar, isso foi o que eu consegui mensurar através dos dispositivos digitais. Tá? Conteúdo que chegou até as pessoas. Artigos, vídeos, dicas, aulas online, palestras online. Isso foi o que a gente conseguiu, o impacto que a gente conseguiu ter nesses 7 anos de existência de Equipe Treino. Tivemos mais? Com certeza tivemos mais. Se a gente for parar e pensar somente nas pessoas que treinaram conosco, ou os nossos alunos, ou as pessoas que vieram de fora, do Brasil e de fora do Brasil também, de todos os cantos que vocês imaginarem, por exemplo, Brasília, Curitiba, Manaus, Venezuela, Roraima, Venezuela, né, que é próximo daqui, Argentina, Chile, gente da África do Sul, gente dos Estados Unidos. Se a gente for parar para quantificar esse pessoal todo, não sei quantos foram exatamente nesses 7 anos, tá bom? Até porque o objetivo da gente não era atingir muitas pessoas e contar, mensurar. Só que a internet tem como existem dispositivos, ferramentas que a gente consegue mensurar isso aí. Então, somente pela internet foram mais de 3 milhões e 200 mil pessoas, tá, atingidas através do nosso conteúdo. Fora outras postagens que não eram conteúdos nossos, que eram de outras pessoas, de outros profissionais ou de outras empresas, de séries que a gente entende que valia a pena ser compartilhado, nós compartilhamos, tá bom? Bom, no primeiro vídeo dessa série eu falei sobre a questão do líder. Quem é o líder? O líder é aquela pessoa que influencia de alguma forma o mundo, né? E a gente como Equipe Treino e eu como treinador, Mário Jorge Larino, como profissional de educação física, como treinador de triatlon, de águas abertas, de maratonas aquáticas, de corrida, eu consegui influenciar essa galera toda. Na verdade, consegui influenciar os meus treinadores, os meus professores, e esses meus professores conseguiram influenciar também de alguma forma essas pessoas. E meus treinadores também me influenciaram de alguma forma também. Então é uma troca muito bacana. Então eu estou vindo gravar essa série de vídeos para vocês, esse é o terceira série de vídeos, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre um tema que é muito interessante, que é uma característica que é muito importante no líder, que é o domínio próprio. Né? É muito interessante como as pessoas acham que liderar é você impor as coisas, é você forçar as pessoas a fazerem algo. E na verdade não é. Liderança é algo totalmente diferente disso. Existem formas de liderança, sim. Liderança autocrática, ok. Mas são lideranças que não me interessam. Tá? Liderar à base da força, isso não é liderança para mim. Tá? Liderança é aquela liderança que você consegue comunicar, inspirar e fazer com que as pessoas possam mudar a partir daquele momento. Entender aquela tua ideia, aquele teu conceito, aquele teu objetivo, e a partir desse momento elas queiram realmente mudar. Elas entendam que realmente é bom para elas. Bom, todo líder está para todas as pessoas? Não está para todas as pessoas. Tem lideranças e lideranças. Por exemplo, imagina um líder que vai falar sobre empreendedorismo para alguém que tem foco em funcionalismo público, em ser servidor público. Não vai atingir. Assim como um líder que é um servidor público que vai pegar e vai falar para um público que é empreendedor. Não vai atingir. Vai atingir sim os conceitos gerais, ok? As características da liderança são muito parecidas, são muito iguais na verdade, porque liderança é o ser humano que lidera, porém os públicos são diferentes. Então até um certo ponto você fala e a partir de um certo momento aquilo já não se adequa. Mas, por exemplo, todo líder tem autodisciplina. Se não tem, ele desenvolve essa autodisciplina. Isso serve para o camarada que quer fazer um concurso público, que tem que estudar muito, que tem que sentar, que tem que ter foco, que tem que ter motivação para aquilo, ainda que esteja muito cansado, esteja muito desanimado em algum dia, por não ter passado em algum concurso público, por exemplo, ou por ter ido mal em algum simulado, ele tem que ter essas características de foco, autodisciplina, ok. E para o cara que é empreendedor, por exemplo, que é totalmente o extremo do servidor público,
Ele não tem que ter autodisciplina, ele não tem que estar motivado, ainda que as vendas dele estejam ruins, ainda que o público dele não tenha sido atingido, ainda que o negócio dele não tenha decolado. Sim, e ele precisa manter o foco, ele precisa ter uma visão clara. Assim como o cara que é servidor público precisa ter uma visão clara. Vou dar 2 exemplos aqui de 2 líderes de áreas distintas, mas são líderes. Um deles é o William Douglas, que ele é um juiz federal, e ele está fazendo uma revolução na área do dos servidores públicos. Pronto, na área dos servidores públicos. Só que os conceitos todos que ele aplica são todos conceitos que você pode aplicar em qualquer área. Se você pegar aqueles conceitos e aplicar no esporte, aplicar na tua vida espiritual, na tua vida de relacionamento, na tua vida de negócio, profissional, ou seja lá onde for, ou como pai, seja lá onde for, você vai ter sucesso. A mesma coisa é o Flávio Augusto, por exemplo, do Geração de Valor, da WhatsApp, enfim, do Rolando Siri. O Flávio é empreendedor, mas se você pegar aqueles conceitos que o Flávio fala, ensina, vive sobre liderança, assim como o William Douglas, e você começar a aplicar na tua vida espiritual, na tua vida profissional, na tua vida como estudante para o servidorismo público, ou se você já é um servidor público que você aplicar, ou seja lá em qual área que você aplicar, você vai ter sucesso. Então, eu vim falar o que eu quero me aprofundar é nesses conceitos, nessas características dos líderes, tá? No último vídeo, na verdade, nosso segundo vídeo, eu não sei se você assistiu. Se você não assistiu, cata aí que vale a pena você assistir, é o vídeo 2 dessa série. Eu falo um pouquinho sobre essa questão, algumas coisas que eu passei. Eu falei da minha história, como que eu comecei. Quando eu fui fazer educação física, meu pai falou que filho de pobre não podia fazer faculdade de educação física. Eu determinei que eu ia fazer sim, vou fazer. Ele perguntou como eu ia fazer, eu falei, não sei, eu sei que eu vou fazer. Passei por poucas e boas e foi bem interessante o vídeo. Assiste o vídeo que você acho que vai te motivar um pouquinho, te inspirar um pouquinho até autodisciplina, até autorresponsabilidade ou alguma coisa assim do tipo. Mas eu queria falar hoje justamente sobre domínio próprio, tá? Por quê? A gente está passando um momento de crise, tá? As crises elas vão e vêm a todo momento, em todas as áreas. Nos relacionamentos, tá? Não existe casamento perfeito que seja um mar de rosa, existem altos, né, picos e vales a todo momento. Nos negócios não é diferente, na economia mundial não é diferente. Existem os ciclos aí, de vez em quando a gente sobe, a gente cai, na verdade, nos estudos, na atividade física, no esporte. Se você for pegar qualquer campeão olímpico aí, o maior medalhista olímpico, pega o Michael Phelps, então você pega o Carl Lewis, por exemplo, e se você for estudar a história deles, eles tiveram vários altos e baixos. Se você pegar o Michael Jordan, por exemplo, que hoje é um baita empreendedor, que foi um baita jogador, foi um baita líder, ele teve vários altos e baixos durante a carreira dele. Só que a diferença é que ele treinava demais, no bom sentido, né? Treinava muito, e esse treinar muito dele o mantinha sempre no nível acima dos outros. Então mesmo o baixo dele, o vale dele, não era um vale como o dos outros, era um vale que era acima dos outros, do nível dos outros ainda. E o pico dele sempre era muito acima dos outros, por exemplo. Então, essa coisa das crises, elas vão e vêm a todo momento. E aí que está interessante, o que é interessante é porque o domínio próprio, que é o tema que eu quero falar hoje, o que é o domínio próprio? É de numa situação de estresse, de muita pressão, de muita tensão, você conseguir se centrar, você conseguir se focar, você conseguir, ainda que todo mundo venha, para com isso, para de fazer isso, não faça mais isso, deixa isso de lado, você consegue se manter firme, com um olho na tua visão, tá? E aí você consegue persistir, seguir em frente. Não é a coisa mais tranquila do mundo, não vou perder o meu sono. Não, em alguns momentos a gente perde o sono sim, em alguns momentos você vai ficar irritado sim, em alguns momentos você vai discutir sim, isso é fato, nós somos humanos. A diferença é o seguinte, é o nível de maturidade que você se encontra nesse momento. Quando você recebe essa crise, o nível de preparação que você fez, se você fez o dever de casa ou não, para quê? Para quando chegar nesse momento, você conseguir transpassar, ultrapassar esse momento com uma tranquilidade maior. Vou trazer um exemplo aqui claro para o mundo dos negócios, por exemplo. Você chegou e aí teve um negócio, o negócio começou a prosperar e você fez um fundo de reserva, por exemplo, um fundo de investimentos, você tem tudo quitado, ok. E aí vem uma crise dessa que arrebenta com todo mundo. O que acontece? Aquele fundo de reserva que você fez, você vai usar nesse momento. Claro que depende da crise, o fundo de reserva pode ser pouco, pode ser muito e você pode se arrebentar, não é verdade? Mas se você não fez um fundo de reserva, por exemplo, se você não teve a maturidade para fazer o fundo de reserva, o que vai acontecer? Você vai passar por um sufoco muito maior, você vai ficar muito mais, agoniado, muito mais sufocado nesse momento desses. Isso é maturidade. E quando eu falo maturidade, não tem nada a ver com a idade. Maturidade, para isso, tem a ver com o quê? Tem a ver com as experiências que você passou anteriormente, com as dificuldades, com as crises, que nesse momento você vai saber gerenciar mais a tua vida profissional, os teus negócios, a tua família, e colocar cada coisa no seu lugar. Bom, isso é um ponto.
Vamos levar, por exemplo, por uma liderança na área de concurso público, por exemplo, que é uma outra área, mas a liderança, como eu falei, os princípios são os mesmos. Imagina só, você resolveu que você vai fazer concurso para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal, alguma coisa assim do tipo. E aí, ou algum outro concurso. E aí você sabe que o concurso vai abrir naquele momento e você começou a estudar, e está focado, e faz simulados, e descansa, e faz atividade física para se manter bem saudavelmente, e trabalha para manter a cabeça ocupada em determinado momento, e se relaciona, e você tem tudo muito equilibrado, mas está muito bem focado, e pagando preço, e está estudando, e simulado, e você sonha só com aquilo, você respira aquilo, você come aquilo, você vive aquilo intensamente, e o concurso ia acontecer no dia X de maio, dia 20 de maio. Aí, por algum motivo, pela crise, o que aconteceu? Simplesmente o concurso foi adiado sem data de sem previsão para retomar o concurso. E aí foi para uma data para o futuro. O que você faz? Se você não tinha um fundo de reserva, se você abandonou o seu trabalho, se você não tinha um apoio da tua família, ou se você não conversou com a tua família, não tinha um projeto para que eles segurassem o tranco, caso acontecesse alguma coisa, enquanto você estava estudando o concurso. Entendeu? Então isso é nível de maturidade. Bom, o domínio próprio ele vai sendo desenvolvido com o tempo. E como é que você vai desenvolvendo o domínio próprio? Não adianta, só levando paulada, não tem jeito. Você vai levando paulada e você vai aprendendo, é fato. Eu levo todo dia, já levei na minha vida lá atrás, continuo levando hoje, e cada dia uma coisa nova. Então é isso, você aproveitar cada problema que aparece e entender o seguinte: caraca, aconteceu isso, o que eu posso fazer? Meu Deus, e agora? Né? O que eu vou fazer? É parar, traçar um plano, ver onde você está, aonde você quer chegar, traçar um plano de ação e ver tudo que você pode estar fazendo. Se você, por exemplo, tem fornecedores a quem você deve nesse momento, é chegar e ligar: olha só, aconteceu isso, estou quebrado, estou arrebentado, vou te pagar, parcela para mim, segura a dívida para mim, joga para um mês para frente, ou então vamos renegociar, ou então posso devolver uma parte. Não sei, né? Se você realmente estuda para concurso público, é entender que nesse momento você não vai parar de estudar. Só que aquele foco que era 100%, todo o seu tempo dedicado àquilo ali, você vai ter que, opa, como não tem prazo até lá, então tem algum tempo para estudar. Então eu vou abandonar um pouquinho as horas de estudo e vou focar numa outra coisa. Vou vender alguma coisa, vou trabalhar, se eu já trabalho, eu vou tentar produzir mais para fazer um caixa maior, para conseguir viver um pouquinho mais tranquilo e continuar estudando. Para quê? Para quando chegar no momento do concurso, você já está com um lastro bacana e cair dentro dos estudos, focar totalmente naquele momento. Então, isso é o domínio próprio, é saber, tipo assim, que a crise vai chegar, e quando chegar você saber se controlar. Não adianta ficar igual um louco e segue no meio de tiroteio, é parar, se centrar e tentar buscar algumas soluções viáveis, e essas soluções, algumas vão ser viáveis, outras não, outras vão ser loucura, ou então outras não vão servir nesse momento, mas com certeza podem servir no futuro. Então, guarda a ideia nesse momento, as que não servirem nesse momento, para no futuro você poder estar utilizando disso. Beleza? Bom, Mário, existe alguma forma de eu estar potencializando o domínio próprio, de eu estar melhorando esse domínio próprio? Existem algumas formas, algumas ferramentas, tá? E eu vou falar aqui delas, depois eu vou até falar um pouquinho mais sobre elas, mas eu vou dar uma pincelada nelas aqui rapidinho. Primeiro, ninguém faz nada sozinho, não é verdade? Não adianta, eu sou o cara da atividade X, Y, Z. Você não cresce sozinho, tá? Você pode crescer sozinho até um certo ponto, só que chega nesse determinado ponto, você vai ficar batendo, é um teto que você não vai ultrapassar aquilo ali, tá? A primeira coisa. Outra coisa, no momento de dificuldade, sozinho você não vai a lugar nenhum. Então, viva em comunidade. E se você é um empreendedor, qual é a melhor comunidade para você viver? No meio de empreendedores. Um café da tarde, num jantar, no almoço, em algum momento que você possa estar junto. Tá? É o primeiro ponto. Bom, se você é estudante para concurso público, por exemplo, estou dando esses dois exemplos, mas tem diversos outros exemplos de liderança. Então, onde você tem que estar se você é estudante? No meio da galera que está estudando, que está caindo dentro. Ainda que um tenha tempo disponível, que não precise não precisa trabalhar para poder se sustentar, ok, mas fica junto com ele. O outro tem que trabalhar 12 horas e ainda tem que estudar. Beleza. E ainda tem que cuidar da família. Beleza, cola com ele também. Forme comunidades, forme grupos, porque o grupo vai se ajudando de alguma forma. Isso é muito bacana, isso é muito interessante. Eu tive uma experiência, com uma época que eu estava fazendo concurso público, estudando para concurso público, não era minha paixão, mas eu estava estudando, e eu estava estudando para a Polícia Rodoviária Federal. E naquele momento, eu vi como eu era querido no meio de um grupo, de 4 pessoas. Tinha um módulo específico para matéria de português, se não me engano, ou redação, não lembro exatamente o que era. E eu até naquele momento queria participar daquilo, mas eu não tinha dinheiro, mas não falei nada. E aí esse grupo de amigos chegaram e falaram: pô, o que está acontecendo? Eu falei: não, cara, não vai dar pra mim não, porque da minha grana, meu orçamento apertado, etc. Isso há muitos anos atrás, né? E o que eles fizeram? Eles falaram assim: não, Mário, tudo bem, tranquilo, ficaram quietos. E passou, a gente continuou estudando, fazendo tudo, e de repente o que eles fizeram? Pagaram um curso pra mim. Aquele módulo específico, que naquela época era uma boa grana pra mim, eles pagaram aquele módulo. Isso me deixou assim muito feliz, porque eu vi que eu era muito querido, eu estava contribuindo de alguma forma com eles e sem interesse algum,
de alguma forma eles me retribuíram, me ajudaram. Então o grupo é importante por isso, não por pagar para você, mas por na hora que você está na dificuldade, não vem cá que eu te pego, eu te levo, e a vida é assim, a gente precisa estar um ajudando o outro, e liderar é isso, né? A gente precisa liderar, ok, mas a gente precisa ser liderado por alguém também, a gente precisa ter exemplos, precisa ter modelos. Bom, outra ferramenta, outra forma, além de se viver em grupos, né, em comunidades, relacionadas àquilo que você ama para você ter sucesso, é fazer atividade física. Atividade física é extremamente importante. Quando eu estou falando atividade física, não estou falando correr uma maratona, não. Estou falando fazer a prática diária de atividade física. Quando você faz atividade física diariamente, você se disciplina, o seu humor melhora, você secreta uma série de hormônios na sua cabeça, os hormônios do prazer ou do bem-estar, então você fica mais propenso a raciocinar, a resolver problemas com mais facilidade, a sofrer menos, a sentir menos dor e a sofrer menos com cada dificuldade que vem. Olha que interessante. Ah, Mário, o que eu posso fazer de atividade física? Tira 30 minutos do seu dia, 40 minutos do seu dia e faz uma caminhada. Uma caminhada com uma intensidade moderada a forte. Se você tem um amigo que é empreendedor, por exemplo, ou 2 amigos ou 3 amigos, chame esses amigos para caminharem. Se você gosta de nadar, vai nadar. Se você gosta de jogar bola, vai jogar bola, basquete, alguma coisa. Mas imagina, todo dia se você puder fazer, não, você pode fazer. Você precisa fazer. É uma outra coisa também que o empreendedor precisa, que o líder precisa fazer também, que é o seguinte: gerenciar o seu tempo, organizar o seu tempo, produzir mais. O que é isso? Você vai pegar teu dia inteiro, vai dividir. Por exemplo, eu preciso me deslocar para o trabalho, então eu tenho 1 hora. Posso produzir nessa 1 hora de trabalho? Posso. Eu posso pegar áudio, por exemplo, baixar algum podcast, alguma coisa do tipo, e ir ouvindo no caminho do trabalho. Não é verdade? No trânsito, no trem, no metrô, no ônibus, no táxi, seja onde for, no avião, enfim. Eu não sei para quem eu estou falando aqui exatamente, né? Mas cada um pode estar usando isso aí. Você vai estar produzindo. Eu posso, por exemplo, estar lendo nesse caminho, nesse percurso. A não ser que eu esteja dirigindo. Se eu estiver dirigindo, aí complica. Mas caso você não esteja dirigindo, você pode estar lendo também, não é verdade? Se atualizando. Você pode estar fazendo uma série de ações. Uma outra coisa que você precisa fazer também é o seguinte: ter suas noites de sono melhores, qualidade de sono, de 6 a 8 horas de sono. Porque se você não tem isso, você não produz bem. Você fica cansado, você toma decisões péssimas. Isso é um assunto que eu vou estar falando mais pra frente também, em outros vídeos também. E eu estou falando não é da boca para fora, falando baseado em estudos, baseado em ciência, tá? Em neurociência. Bom, Mário, mas tem mais alguma coisa que eu preciso fazer? Me alimentar bem. E quando eu falo alimentar bem, não é, não vou comer um hambúrguer. Não, não é isso. Mas na maior parte do tempo se alimentar corretamente, adequadamente, e no final de semana comer uma porcaria, ok, beleza, se você gosta. Um açúcar, ok, beleza. Mas é isso. Existem as exceções. O que você não pode fazer é o seguinte: as exceções se tornar regra e as regras se tornar exceções. Isso você não pode trocar. Ok? Se hidratar, beber água, é fantástico, é importantíssimo. Outra coisa importante também: parar para meditar, para pensar no seu dia, na sua vida, programar seu dia, todos os dias. Por exemplo, chegar no domingo, programar sua semana inteira. Então chegar na segunda-feira de manhã, programar sua semana inteira. E todos os dias de manhã parar e pensar como vai ser seu dia, visualizar como vai ser seu dia, né? Pausadamente, sem barulho por perto, sem ninguém, ou então de uma forma que você bote uma música e se concentre. Isso é fantástico. Então tem diversas ferramentas que você pode estar se desenvolvendo e desenvolvendo o domínio próprio. E o domínio próprio em liderança é uma habilidade que você desenvolve, assim como tocar um instrumento, assim como falar em público, assim como praticar algum esporte, correr, nadar, pedalar, assim como dirigir, assim como falar uma nova língua. São habilidades que você aprende. O que é liderança? A liderança não é uma habilidade só, é um conjunto de habilidades que você precisa desenvolver para você estar realmente, evoluindo como líder. E se evoluindo como líder, você consegue avançar e fazer coisas fantásticas no mundo. Literalmente mudar o mundo. Mas primeiro você precisa se mudar. Se você não se mudar primeiro, como é que você vai mudar as outras pessoas? Como é que você vai vender, entregar uma ideia que possa mudar a vida daquelas pessoas? Não é verdade? Então é isso. Bom, esse foi o tema de hoje, domínio próprio na liderança. Se você gostou, eu gostaria que você fizesse uma coisa, comentasse aqui embaixo, falasse um pouquinho do que você achou, ou de como você se desenvolve no domínio próprio. Ou ainda assim, compartilha, curte, dá um ok. Ou então se você não gostou também, coloca pra mim: Mário, não gostei. Bom, nós temos 2 canais basicamente, que é o nosso, tá aparecendo agora, que é o nosso Facebook, que é o nosso Instagram e nosso YouTube, tá? De vídeos, na verdade, tá sendo Facebook e YouTube. Eu tô postando nos 2. Então se você gostou, se inscreve aqui, dá um curtir no Facebook, se você estiver no Facebook. Clica em curtir e ativar a notificação para você estar recebendo tudo que a gente está postando. Se você está indo pelo YouTube, entra no nosso canal no YouTube, clica em inscrever-se ou subscrever-se, que aí você vai estar recebendo diretamente. E se você quiser receber mais materiais além dos vídeos, mais conteúdo e alguns cursos que eu estou preparando lá para o futuro, faz o seguinte: clica no link aqui embaixo e inscrever-se no nosso canal, no nosso canal de e-mail, que você vai estar recebendo informações exclusivas somente para quem está inscrito nos e-mails. Beleza?
Bom, meu nome é Mário Jorge Larino, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Valeu!